Olá, estamos aqui em mais um Código de Mestre. Muito obrigado a vocês que nos acompanham nas redes sociais. E hoje temos a ilustre presença do Renan, um jovem empresário do ramo da gastronomia e que a gente quer saber mais um pouco sobre você. Amandinha, muito obrigado mais uma vez por estar ao meu lado, né? Obrigada. Esteve ausente aí, fiquei muito triste, carente, né? Agora voltou. Voltamos. Renan, muito obrigado, cara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. Por poder estar compartilhando um pouquinho da minha história e dos saberes que a gente tem aí, que eu acho que às vezes muito simples, mas importante para muita gente também. Sim. Entendeu? Então, obrigado pelo espaço, gente. E o Código de Mestre não existe essa simplicidade, tá? O Código de Mestre, acho que a gente já comentou um pouquinho, mas a gente chama pessoas de relevância aqui. Então, entenda que você é um empresário de sucesso nesse ramo da gastronomia, senão não estaria sentado nessa cadeira. Então não tem nada de simplicidade. Não tem ninguém que senta aqui que não seja mestre. Não tem ninguém. A cadeira é para os mestres. Você é o nosso mestre hoje. E o que a gente busca é que você desvende esses seus segredos da gastronomia, conte um pouco da sua história, como foi a sua trajetória. Fechou. Bom, eu sou filho de cozinheira, neto de cozinheira, né? Dona Luzia tinha um restaurante com meu avô, abriu um restaurante com meu avô, acredito que na década de 80, 90. Que legal, cara. Mas desde sempre trabalhou com isso, sabe? Então você não é o cachorro caramelo, né? Porque eu falo assim que meus pais, assim, não tem essa tradição jurídica, né? Eu falo, eu sou o cachorro caramelo da advocacia, porque é mais difícil empreender ou iniciar uma atividade quando você não tem essa bagagem, né? Porque certamente acho que sua avó e sua mãe foram excelentes professoras para você. Com certeza, mas com certeza. E não só professoras quando a gente fala de trabalho, né? Mas com valores na vida, né? Que eu Legal. acho que isso que é o mais importante mesmo. Então é isso, assim, como minha avó foi cozinheira, minha avó também, minha mãe, minha avó, meu avô era churrasqueiro, meu falecido avô, Verdade? Era churrasqueiro também. Ele foi uma das principais figuras que me ensinou grande parte do que eu sei. Tiozão, a gente chamava ele de tiozão. Tiozão. Bigodão. Verdade. Grandão, saudade daquele velho. Velho no bom sentido, sim, né? Sim. Não foi meu avô, tá aí uma curiosidade, não é meu avô de sangue também. Ele foi casado com a minha avó desde quando eu era criança. Não conheci nenhum dos meus avós. Biológicos, exatamente. Mas é considerado avô porque me criou e me ensinou. E eu só tô aqui, onde que eu cheguei até o momento, Muito por conta dele. Com certeza, sem sombra de dúvidas. E qual que é a memória mais marcante que você tem dessa época, assim, com seus pais, seus avós, na cozinha? Desde pequeno, meu pai sempre fazia coisa diferente pra gente cozinhar, esfirra, salgado, tudo isso. Meu avô transformava isso em um momento diferente de confraternização ali da família. Com certeza, churrasco, fazia todos os churrascos, conduzia churrasco. Era sempre pra ele que sobrava, entendeu? E quando ele separou da minha mãe em 2014, mais ou menos, quer dizer, antes dele separar, meu pai trabalhou na loja 100 por 20 anos, mais ou menos. Ele era chefe de segurança do depósito lá. E quando ele saiu da loja 100, ele decidiu ir pro restaurante. Não sei se eu tô cortando o caminho já. Não, o caminho tá sempre aberto aqui. Mas ele saiu da loja 100 e decidiu tocar o restaurante que minha avó já tocava com o meu avô, que ela tinha separado desse meu avô do Eliseu. Certo. Mas mesmo separados, eles sempre... Tinha uma boa relação. Eles sempre entre tapas e beijos ali. Ódio, o pessoal fala que o amor e o ódio tá muito próximo, né? Então é bem desse jeito. Mas eles continuaram com o restaurante mesmo separados? Não. Ele foi pra praia, tudo. Ficou alguns anos afastado, mas tipo assim, voltava pra Salto sempre. Por isso que eu falo, mesmo não estando com a minha avó, sempre me levava pra pescar, me levava... Tipo, a gente trabalhou junto por um bom tempo de churrasqueiro. Então foi lá que eu aprendi muita coisa também. Então, tipo, a gente não perdeu o contato. Muito pelo contrário, quando eu amadureci, a gente ficou mais próximo ainda do que quando era criança.
entendeu? Mas você é praticamente uma criança, 24 anos, né? Exatamente. Mas que história bonita, cara. Eu particularmente, eu conheci o meu avô por parte de pai, só que ele faleceu quando eu tinha uns 14 anos. Então eu não tenho tantas lembranças, assim, principalmente dessas conexões, né? Isso eu acho maravilhoso. Eu já até sonho em talvez ter 2 filhos, né? Quem sabe ser um bom avô que deixe esse legado, né? Dessas memórias afetivas. E hoje tem até uma memória profissional, né? Deixou um legado tão importante para você. Com certeza, e muito importante. É uma das maiores heranças que alguém pode deixar, né? Exatamente. Mesmo com todos os defeitos, né? Porque eu não acredito em uma verdade absoluta, nunca acredito que tem só um jeito, só uma... Eu falo que sempre tem, são 3 verdades, né? A minha, a sua e a verdade, sabe? Aqui não é nenhuma das duas. É bem por aí mesmo, gente, é bem por aí mesmo, entendeu? Então, com todas as contradições, com todas as imperfeições, ainda era uma pessoa de extremo bom coração, vô Eliseu. Ah, que legal. Acho que nós somos, eu falo assim, hoje eu tô buscando uma intimidade com Deus, né? Então, assim, nós somos seres imperfeitos. Todos nós. Sim. Então, não falar, não existe a perfeição. E a gente eu falo assim, a gente tem que buscar acertar sempre. Mas nós iremos errar. E eu acho assim, o que não pode na vida, né? É errar querendo errar. Sim. Sabe assim? Sim. A errar a gente vai. E a gente aprende com os erros, né? Não com os acertos, né? Os acertos nos envaidecem, mas os erros nos forjam para a vida, né? Então acho que falar do meu avô, mesmo com suas imperfeições, todos nós somos imperfeitos, mas ele deixou um legado incrível para você. Sim, parabéns. Sem sombra de dúvidas. E você trabalhou com ele por muito tempo como churrasqueiro? Desde o restaurante, porque quando eu estudava na Semos 1, né? A avó me deixava direto no restaurante quando era dele e da minha avó ainda. Isso com quantos anos, Renan? Isso aí é desde os 7 anos de idade. 7 anos? Então, tipo assim, a avó me deixava lá, não tinha nada pra fazer no restaurante. Exatamente. Aí ficava, tipo, a avó deixava lá no restaurante, não tinha nada pra fazer, ficava o Daniel no restaurante, arrumava prateleira de bebida e mudava isso. E não fez mal pra você, né? Porque hoje nós estamos eu acho que é isso que te tornou diferente, né? Com certeza. Porque nós estamos numa geração, que eu falo, tenho um filho, tenho um de 8, um de 9, um de 14, que às vezes a gente fica, não, né? Não, deixa. Não faz mal trabalhar, né? Eu já sou de uma geração que eu comecei com 7 anos, meu pai era um caminhoneiro que ao decorrer da sua vida profissional se tornou empresário do ramo do transporte. Mas era um caminhoneiro com 2 caminhões, né? E eu tinha 7 anos também, eu ia descarregar caminhão de tijolo com ele. E eu penso também que hoje em dia a gente tem uma separação muito grande, né? Quando a gente pensa em filhos. Tipo, eu preciso trabalhar, nossa, é um abismo deixar meu filho não trabalhar comigo. Mas a gente precisa trabalhar, então se ele ficou doente, precisa de alguma coisa, a gente tem que contornar a situação. E eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe é advogada também, né? Ela me levava pro escritório, era o dia mais feliz da minha vida. Ela me dava um monte de papel assim, e eu ficava desenhando, cortando. Tinha uns 9, por aí. Tá. E aí ela me levava e eu vou no escritório da minha mãe, né? Era elevador, Aí, fulana de tal, minha filha. Aí apresentava e eu me sentia, né? Aí sempre tem alguém que gosta de criança, né? Sim. Senta aqui, toma uma balinha, não sei o quê. Eram os melhores dias da minha vida. Aí hoje, quando eu trago meu filho, eu tento... Inserir ele nesse mundo. Inserir ele e também não ficar estressada, né? Porque criança, querendo ou não, atrapalha o trabalho. Sim. Mas eu penso, eu vou fazer desse dia um dia bom pra ele. Que ele lembre disso com carinho, né? Depois. Mas a gente tem que fazer, não existe um mundo paralelo, né? Pra gente deixar. E acho que você vai me deixando alguns legados, tá, Renan? Que assim, eu vendo a sua história, eu observo assim como eu estou conduzindo meus filhos, entendeu? Mas eu já tive a oportunidade de, minha filha com 14, eu chamei ela para uma reunião aqui com 10 pessoas aqui. E tudo bem, né? Sabe assim, participou, acho que a Amanda estava presente talvez nesse dia aí. Eu não consigo, né, introduzir todo o tempo no trabalho, até porque eles estudam e tal. Hoje eu estou num processo de divórcio um pouco difícil, mas é legal essa participação, né? Porque fica a memória. Com certeza. Eu adoraria. Eu falo assim, eu até esse dia eu perguntei pro meu pai, ele não conseguiu responder. Eu falei, pai, o que você se projetava quando eu tinha idade? Eu tenho um filho que chama Antônio, né? Quando eu tinha idade do Antônio,
que você queria que eu fosse? Tipo, eu atendi o seu objetivo, né? Não conseguiu responder, tá? Não, mas tudo bem, né? Aí, esses dias, com os meus filhos, se alguém me perguntar, eu falo, eu sei que os maiores erros da minha vida, agora eu vou deixar um legado para você, foi sonhar o sonho dos outros, né? Então, os maiores erros foi sonhar o sonho dos outros. Sonhar com o que eu quero que meus filhos sejam. Se um fosse advogado e outro médico, eu ficaria muito feliz. Porém, é a trajetória que eles vão percorrer, não é a minha, né? Então, é o sonho deles, não é o meu. Não vou nem induzir. Talvez eu queira, como eu faço, como o seu avô fez com você, né? Vem aqui comigo, né? Vem aqui comigo. Só. Foi o que bastou para você estar na sua trajetória profissional, empresarial tão brilhante como está hoje. E conta um pouquinho pra gente, então, porque, né? Como nasceu o Frangô, como começou. Estamos ainda na fase do embrionária. Churrasqueiro ainda. Embrionária, né? Tá, partindo pro início do Frangô, chega a ser engraçado. Porque... Não era Frangô antes. Não era. Tipo assim, esse restaurante que a minha avó e meu avô conduziram, a gente fala de restaurante, mas sempre foi algo muito pequeno. Muito humilde, certo? Tava lá na Marechal ou não? No mesmo ponto até 2 semanas atrás. Porque agora a gente inaugurou uma nova loja na Joaquim Nabuco, 229. Já convido todo mundo para ir lá visitar. E era lá, meu avô e minha avó tocavam, meu pai tentou, saiu da loja sem, pegou todo o dinheiro da rescisão da empresa, tentou tocar com a minha mãe lá, não deu certo, faliu, ficou devendo. E se divorciaram. Então, perdeu o emprego, perdeu o dinheiro, perdeu o relacionamento. Eu acho que faltou um bom advogado nesse meio. Porque meu pai também, assim como eu, acho que não vem de nenhuma faculdade, de nenhuma formação acadêmica, mas sempre muito empenho na área dele e chegou como... Se eu tiver errado, pai, me desculpa. Mas acredito que chegou como motorista na loja 100, depois foi evoluindo e assumiu algum cargo de liderança, né? Que era legal. Chefe de segurança. E permaneceu por 20 anos. Então 20 acho que anos. Uma trajetória incrível, né? Sim. E é muito legal o que ele citou, porque assim, muitas vezes, mesmo que você tenha uma formação acadêmica, né? Você começa um negócio, mas dentro da faculdade você não aprende a gerir uma empresa. Sim. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês do meu dia a dia agora. Passando por toda essa trajetória, a gente já chega lá de como a gente começou o Frangô, mas quase todo dia eu faço uma coisa que eu nunca fiz na vida. Entendeu? Nunca fiz na vida. Lembro até hoje, como que faz a primeira entrevista? Como que contrata? Eu nunca nem passei numa entrevista de emprego. Você não tem nem a sua experiência, que sabe, né? Entendeu? Então, vira e mexe, a gente se depara com situações que a gente nunca passou na vida. E vem um colaborador nosso e, como que faz isso? Tal coisa funciona de tal maneira. Cabe a humildade de você falar, não sei, e tá tudo bem não saber. Sim. Porque isso abre espaço também para você aprender muito mais, com né? certeza. Mas o dia a dia é esse. Nunca sei de muitas coisas e aprendo diariamente e corro atrás diariamente do que é preciso. Por isso que quando a gente fala de formação acadêmica, de todas essas coisas, que todos os pais, todos avós sonham que os seus netos, seus filhos tenham uma boa formação acadêmica, uma faculdade de respeito, que sejam médicos, advogados. Sim. Só que hoje em dia, com a minha rotina e com o que eu aprendo, eu gosto muito mais de ser objetivo. Então eu tento ir atrás de conhecimentos que vão solucionar meus problemas momentâneos. Porque o dia a dia, a rotina, igual você falou, querendo ou não, sou muito novo e me faltou muita experiência para estar onde eu tô agora, entendeu? Mas, Renan, você não poderia ter experiência com 24 anos, né? Comecei tudo muito cedo. Minha vida mas sempre assim, foi a construção nossa, né? Eu, com o dobro da sua idade, ainda tem muitas coisas que eu não sei. Sim. E tá tudo bem também, que nem você falou, né? E tá tudo bem. Às vezes eu falo algumas coisas pro Fernando, aí ele chega pra mim e fala assim, mas calma, você vai aprender, você vai conquistar, você vai fazer. Eu falo assim, tudo na vida é um processo. A gente, nós na qualidade de advogados, tem o processo é muito presente na nossa vida, né? Ai, que analogia. Mas a vida é um processo. Se você não respeita o processo, pula etapas, costuma dar errado. Então, assim, essa construção sua,
em que pese você teve um privilégio de ter uma pessoa maravilhosa ao seu lado, seu avô, seu pai, que deixou, que fez parte, está fazendo parte desse processo seu. Mas ainda, certamente, a gente tem todo um decorrer da vida e a gente nunca vai ficar pronto. Nunca vamos ficar pronto. Sempre estamos, acho que se a gente tiver essa relação, falar, sempre quero aprender mais, né? Que maravilha. É isso. Porque tem gente que já é meio arrogantinho, né? Ah, eu sei tudo. Mas essa é uma das coisas que eu conversei com o Renan uma vez, que a minha empresa estava passando por um certo momento ali, né? Uma dificuldade, e ele tinha passado já por essa dificuldade e tido sucesso. Aí eu, Renan, posso conversar com você um pouquinho? Lembra dessa? Aí ele chegou lá e ele, Amanda, faz assim, 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 assim. Deu certo. Ah, que da hora. Aí são experiências que, tipo, muitas vezes o que você passou eu não passei ainda, o que ele passou eu não passei, então essa troca é muito legal. Valiosa, né? Muito valiosa. Eu adoro o podcast porque é essa troca, né? Lógico que assim, quando a gente chama alguém aqui, é muito mais você descarregando toda a sua história do que a gente, né? Afinal de contas, você é o mestre, né? Nós somos aqui só uma pessoa para direcionar a conversa. Mas é muito legal saber dessa trajetória e assim, tão jovem e já com tantas coisas já à frente, né? Muito legal mesmo. Então conte mais sobre esse início do Frangoi. Vamos lá. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Meus pais se divorciaram, o restaurante faliu. Ambos ficaram negativos, com um bom déficit para pagar ainda. E meu pai foi se virar, minha mãe continuou tocando o restaurante com a minha avó. Dentre esse tempo, esse meio tempo, a minha avó alugou espaço para mais outras pessoas e sempre foi assim, alugava para alguém, ficava um pouco de tempo, saía, voltava ela e minha mãe. Então, tipo assim, eu lembro de ter memórias então, tipo assim, nessa situação ficou minha mãe, minha avó e eu. Eu tinha aproximadamente uns 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. Não, eu lembro de eu estar tentando, né, preencher livro caixa com 14 anos de idade. Sim. Entendeu? Porque minha mãe e minha avó, com todo... igual eu falei pra você, minha avó veio do Paraná, certo? Meu avô ficou lá, por parte dela. E ambos muito humildes, sem muito conhecimento acadêmico. Minha mãe também parou na 4ª série. Sim. Então, alguém tinha que fazer, alguém tinha que preencher, Sim. Alguém tinha que dar um jeito. E a gente deu um jeito, igual que legal. A gente sempre dá um jeito. Então, desde com 13, 14 anos, eu já estava fazendo isso. Eu lembro que eu usava o PowerPoint para fazer os cardápios todos os dias e lançava no Facebook com 14 anos de idade, exatamente. Não tinha 2 visualizações, mas tipo assim, fazia todos os dias, 365 dias por ano, tá ligado? Sim. E fazia, e tava lá. Moleque, desde muito novo já, acordava com 15 anos de idade, acordava... recebia mercadoria. Já tinha suas responsabilidades, isso, né? Fazia compra 15 anos de idade. Fazia compra com fornecedor, acordava todos os domingos, 5 horas da manhã para colocar os frangos passar. E a cara do restaurante era ele, porque ele era novinho, então chamava a atenção, tipo, ele trabalhava no restaurante, não era uma coisa que você via de vez em quando, era todos os dias. É engraçado, né, que hoje, assim, tem jovens senhores de 40 anos que estão morando com os pais dependentes, né? E você contando a sua trajetória, né? Pois é. Ó, que fica a dica aí, viu? E começa aí, talvez eu até fique meio emocionado quando eu falo de alguns assuntos do tipo, mas começa aí toda a parte de responsabilidade, porque eu tive que ser responsável muito cedo. 14, 15 anos. Na minha vida, Porque se eu não fizesse, não ia ter ninguém pra fazer. Sim. Entendeu? E sempre foi assim. Eu já vou falar, porque acho que já tira uma carga emocional, né? Da situação. Já vou falar porque eu estou segurando. Exatamente. Eu perdi minha mãe faz 2 meses e alguns dias. Já ainda está. Meus sentimentos aí. Obrigado. Mas ela tá descansando e sempre sofreu com problemas de saúde, né? Ela tinha alguns problemas psiquiátricos. Então, desde os 15 anos de idade, assim como o restaurante ter que tocar ali tudo do meu jeitinho, eu ainda administrava todos os remédios dela, toda a medicação, sempre acompanhei ela desde criança em todas as consultas com psiquiatras, tudo bonito. Então, tipo assim... Parabéns. Obrigado, mano. Obrigado. E tive que assumir responsabilidades muito cedo, muito novo. Entendeu? Isso não fez mal pra você? Olha, que bem ou mal, eu acho que
É uma afirmação, Não era não é pra uma ser pergunta, assim, viu, Renan? É uma afirmação, não é uma pergunta, tá? Não, mas não eu fez acho, mal não, pra mas você. eu acho que cabe reflexão, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que essas coisas da vida me fizeram ter a maturidade e suportar a pressão que eu lido tranquilamente hoje em dia com o meu trabalho, foi por eu ter começado muito cedo a assumir responsabilidades. Só que também não é Outras uma coisa... coisas ficaram de lado, né? Não dá pra Com negar isso. certeza. Não dá pra fazer tudo na vida, né? Exatamente, mas assim, não acredito que seja também uma vida ideal. Tipo assim, eu acredito que todo jovem tenha que ter o tempo pra ser jovem e tá tudo Sim. certo, entendeu? Sim. Mas cada história tem as suas... Cada um tem sua nuances. história, né? Exatamente. Não, e cada um tem a sua história. A minha história se confunde um pouco com a sua, né? Porque meus pais se separaram quando eu tinha 14, 15 anos e eram 2 irmãs e eu, né? Minha mãe e 2 irmãs, então tinha 3 mulheres. E eu fui entender isso com 40 e poucos anos, depois de mais de 10 anos de terapia, né? E assim, assumi alguns papéis que não eram meus. Mas assumir é o que você fez, entendeu? E é muito honroso isso, assumir papéis, entendeu? Só que depois acho que o tempo a gente vai se acertando, vai se ajustando, né? Eu coloco que eu tenho um tripé na minha vida que assim, se você está bem equilibrado espiritualmente, mentalmente, fisicamente, é difícil alguma coisa se derrubar. Assim, você é um jovem, né, 24 anos, mas muito forte emocionalmente, porque você foi forjado assim, né? Com certeza. A vida te apresentou isso e você abraçou e conduziu. E não tinha pra onde correr. Exato. E não correu, né? Exatamente. Então é assim, a história começa desse jeito e a gente vai até dos 14, 15, vai até meus 18 dessa maneira. Comecei a namorar muito cedo também. Com 13 anos. Menino precoce. Em tudo, em todos os sentidos. Mas não tem filhos. Que bom. Então por uma coisa você não é precoce, né? Amém. Não, mas a filha é bom, viu? Não, mas tem que viajar ainda. Sim. Tem que aproveitar a vida. Enfim, aí até os 18 anos mais ou menos, que eu não aguentava mais, tava de saco cheio, né? E no auge da rebeldia também, querendo fazer tudo diferente, porque eu sempre fui muito rebelde, eu sempre perguntei por quê. O porquê sempre foi muito valioso na minha vida. Recorrente. Entendeu? Por quê? Por quê? Até na escola, a gente estava falando aqui fora do ar, né? Nunca fui um bom aluno e sempre questionei muito. Então era sempre por quê? Não pode. Por que não pode? Não, Por que não? Por que não? Por que não? Porque não é a resposta. Eu quero entender o porquê, como, entendeu? E no meu trabalho é assim até hoje. Tal prateleira vai estar aqui. Por quê? Mas por que ela vai... Tipo assim, por quê? Sempre tem que ter um porquê. Se você chegar na empresa hoje, qualquer canto que você olhar e qualquer lugar que você me apontar, ele tem um porquê. Entendeu? Não tem uma prateleira, pelo menos a gente mudou faz uma semana, tá organizando, mas pelo menos eu já tenho uma resposta. Então, eu acho que não tem um porquê que não deva ser respondido. Sim. Se não tem resposta, joga lá no quintal. Depois a gente traz de volta. Sim. Não deixa o que não tem utilidade aqui. Sim. Eu acho que tem que ser muito claro isso para ser eficiente, sabe? E voltando, né? Aos 18 anos, briguei com meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, Eric. São 2, você e mais 2 irmãos. Acabou de se formar em advocacia, falando que isso. Que legal, cara. São 2, a gente é em 2, exatamente. E briguei com ele, né? Ele trabalhava junto, né? Na família, no restaurante também. E saí do restaurante. Nessa época aí eu sempre trabalhei muito, desde muito novo, né? Então, tipo assim, nunca tive final de semana de folga nunca deixei de aproveitar a vida. Aproveitei legal também, sabe? Mas briguei com ele e não quis saber de restaurante. Aí dos 18... E terminei meu relacionamento também com 18. Namorei dos 13 aos 18, muito novinho. Dos 13 aos 18. Mais ou menos isso aí, uns 4, 5 anos, né? Sim. E daí, tipo assim, saí do emprego, saí do relacionamento, tava solto pra vida. Tava de boa. Nossa, mas foi bom aquele ano, velho. Não trabalhei o ano inteiro, mano. Nossa, que delícia. Tanto que eu vejo fotos, eu vejo vídeos daquela época lá, eu consigo ver o quão saudável eu tava, sabe? Me alimentando bem, praticando esporte físico, ler livros nunca foi um hábito, odeio ler. Até hoje inteiro, eu acredito que eu tenha lido um livro só na minha vida inteira. Só que eu escuto muito. Sim. E eu aprendo muito rápido. Então, se você pegar horas de podcast,
Eu tenho muitas. Mas Mas muitas. cada pessoa, assim, nós somos diferentes na nossa essência, mas cada pessoa tem um tipo de aprendizado, né? Sim, com certeza. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo. E assim, certamente você é mais auditivo, né? Quando você escuta do que visual. Isso não te faz melhor ou pior, entendeu? É só característica, só. E é incrível, né? Você está traçando uma trajetória brilhante. Mas continue, né? Porque eu estou interessado em saber. Falta 6 anos ainda, Falta né? um pouquinho, né? Então é basicamente isso. Tipo, eu briguei, fiquei 1 ano parado e tentava arrumar emprego. Falei, nunca mais quero saber de restaurante. Eu lembro dessa época também. E mandava currículo e tentava e não dava certo. E eu queria trabalhar, tipo assim, não, agora eu vou trabalhar numa empresa. Mandava currículo, tentava passar nos processos seletivos, igual eu falei. Nunca passei em uma entrevista. Meus trabalhos, sempre trabalhei na área de restaurante. E desse meio aí que eu fiquei desempregado e tentava e não dava certo. Não dava certo porque eu não queria. Ah, sim. Porque tudo que eu tentei na minha vida, que eu realmente coloquei energia, eu consegui. Deu certo. Porque eu sou muito viciado nas coisas que eu faço. Muito, muito. Não consigo não fazer, entendeu? Então não deu certo porque eu não queria também. Não queria arrumar um emprego. Sim, sim. Aí fiquei 1 ano e pouco, ia dar 2 anos mais ou menos. Aí dos 18 até os 20, ali próximo dos 20, meu avô me chama pra trabalhar com ele na churrascaria que tava precisando. E onde que era a churrascaria? No Suindara. No Suindara. No Suindara ali do Marília ali. Tá. Aí, porque meu avô, ele é da família, ele é irmão do seu Elias. Tá. E casou com a minha avó quando minha avó veio do Paraná pra Salto, né? Sim. Então o Gabriel, Amanda, todo mundo ali já era a família dele, né? Todos os sobrinhos dele. E ele me chamou pra trabalhar junto com ele lá. E lá eu aprendi muita coisa. Porque... De lá já trabalhando num restaurante, assim. Hã? Você trabalhando num restaurante mesmo. Como churrasqueiro ali, como junto com ele. churrasqueiro, tá. Junto com ele. E meu avô, ele ficou doente um bom tempo. Ele tinha um problema na perna. E a perna dele inchava. Ele não conseguia andar. Então, tipo assim, teve com... Nem 1 ano, ele ficou doente e não conseguiu mais trabalhar. Então eu que assumi. Tocou a Eu que churrasqueira. toquei. E sempre foi muito fácil pra mim, porque eu gostava do que eu fazia, Sim. entendeu? Tipo assim, tinha tesão no que eu fazia. Eu sempre, não importa se foi trabalhando pros outros ou pra mim mesmo, eu sempre tive o prazer de ser um bom profissional, de ser bom Sim. no que eu faço, entendeu? Isso é essencial, cara. Eu falo Com certeza. muito, assim, quando tem um colaborador aqui, eu falo assim, ó, o dia que você não tinha mais vontade de vir trabalhar, que você acordava e falava, puta, tem que trabalhar de novo hoje. Eu falei, vem conversa comigo. Porque a gente vive mais no nosso ambiente de trabalho do que do resto da vida. Considerando que a gente dorme, vai em média 8 horas por dia, o resto sobra pouco tempo para você fazer tudo, né? 8 de dia, 8 dormindo, 8 trabalhando, e os outros 8 é fazer tudo o resto da sua vida. Então, assim, tem que estar nesse rolê de falar, eu tô feliz aqui, né? Exatamente. Então, eu acho que sobre isso de ter orgulho, de ter propósito, né? Propósito Sim. é uma das palavrinhas que eu mais uso no restaurante. Para todo mundo, para todos os colaboradores. Porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Então, tudo na minha vida eu busquei por um propósito. Eu lembro que desde muito novo, eu nunca fui tão presente na religião. Meus pais não tinham o costume de ir à missa. Sou batizado, né? Sou cristão, católico. Exatamente. Mas nunca tive essa proximidade com a igreja. Porém, a minha fé é presente em mim da minha maneira. Sim. E acredito que... Como que eu posso falar pra vocês? Nunca tive essa proximidade, só que eu sempre acreditei muito. Sempre tive meu propósito e da minha crença do meu jeitinho. Uma relação íntima, só que sua, né? Sim. Exatamente. Eu até perdi o fio da meada pra onde que a gente tava indo. Você tava no tempo da sua jornada. Na Suindara. Isso, você tava com o seu avô no Suindara, você assumiu, particularmente você assumiu a questão da churrascaria lá. Isso, sobre ser bom, né? Então, que a gente tá falando. Sempre gostei de fazer e ser o melhor naquilo que eu me propunha a fazer. Porque isso não tem a ver com estar empregado ou não, isso aí tem a ver com o orgulho que eu tenho como profissional. Sim, entendeu? Tem de entregar uma coisa boa, né? Entendeu? E eu acho que isso pra mim é muito importante. Sim. Eu tenho a necessidade de fazer algo relevante, de colocar o nome da minha família
e levar a minha família onde nunca antes pisaram, entendeu? Então, como ser humano, Propósito, como propósito, esse é meu propósito aqui nessa terra. E assim, voltando lá para esse tempo. Aí meu avô ficava doente, eu voltava, eu trabalhava um pouco, ficou mais um pouco doente. Nesse meio tempo, eu tive 2 passagens lá, né? No Soindara. E nesse meio tempo, eu saí, porque eu falei, vou abrir meu próprio negócio. Sim. Agora. Aprendeu bastante coisa. Achava que tinha aprendido bastante coisa. Aí eu falei, vou abrir meu próprio negócio. Aí eu saí de lá, eu e um amigo na época, 18 anos de idade, quer dizer, 18, quase 20 ali. Sim. Não, é porque foi um ano, nesse ano que meu avô ficou doente, então 18 para 19 ali. Sim. Falei, vou abrir meu próprio negócio. A gente alugou uma kitnet no fundo da casa da Dolores, ali no São Pedro de São Paulo. Abraço, Dô, ajudou muita gente no começo. E a gente foi já com o frangô, só que então, a gente... o frangô nasceu numa kitnet, então. Nasceu numa kitnet, exatamente. E já era bom. É a época dos hambúrgueres? Dos hambúrgueres não, né? Do sanduíche de frango? Quase. Ah, nem chegou ainda. E não era tão bom não, vou te contar. A gente queria vender frango frito na época. Queria não, né? A gente vendeu. Eu não peguei essa época. A gente vendeu. Essa época aí é engraçado. Essa que é a parte engraçada da história. A gente queria vender frango frito e não tinha nem fritadeira. Tá. Era fogãozinho Básico, de casa. né? Exatamente, mano. Era só vontade, mano. Na minha vida sempre foi só muita vontade. Antes de tudo, antes de planejamento, antes de tudo era vontade, entendeu? Tinha vontade, ia lá e fazia. Não tinha nenhuma condução, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Porque tem muita gente que tem muita inspiração e pouca transpiração, né? Entendeu? Aí não sai nada, só fica refletindo, né? Então, mano, você quer fazer alguma coisa? Primeiro faz. Tá ligado? Eu falo assim, outra coisa que eu troca falo. O carro do pneu, troca o pneu com o carro andando. Eu falo assim, eu sou meu ótimo inimigo do bom. Então tem certas pessoas que ficam, não, quero fazer perfeito, mas não sai nada, né? Às vezes eu falo assim, vamos fazer. Assim, só para dar nós começamos o podcast até, eu falei para Amanda, eu falei, nós assim, vamos fazer. Que já era um projeto meu antigo, mas nunca saía, sabe? Mais ou menos por conta dessa querer fazer um negócio bem feito. Falei, então marcar uma data. É isso, acho que a gente conversou meio que em novembro, né? Começo de dezembro. Falei, então vai fazer, acho que em fevereiro. Antes de tudo, marca a data. Falei, vou marcar a data. Aí marcou a data e saiu, cara. E aí o negócio começou a acontecer e estamos aqui hoje, né? Então, assim, eu falo nesse contexto aí, o ótimo inimigo do bom. Com certeza. Faça, né? Porque daí você vai aprendendo, né? Com certeza. Com certeza. E também, se você ficar esperando, se você fizer e não gostar, sobrou muito tempo ali que você não perdeu no meio do caminho. Porque faz parte, né? Sim. Faz parte. Às vezes recomeços são necessários. Aí a gente queria vender frango frito sem nem ter fritadeira, gente. O básico. Mas fomos lá, fizemos, compramos. Eu moro perto do Buracão aqui. Perto do Pague Menos hoje, né? Sim. Aqui em Salto. E ia de a pé, porque não tinha veículo nenhum, até o Tenda. Chegava no Tenda, pedia Tenda, lá em cima, lá. Pedia um Uber e ia lá pro São Pedro de São Paulo de Uber levando a compra que a gente... Levar os insumos para... exatamente. E fazia isso direto. Isso só com essa tentativa de restaurante, né? Aí tentava fazer, eu lembro até hoje, segundo dia de funcionamento. Um amigo meu pediu, né? Os meninos abriram um negócio lá, um amigo meu pediu, o Luca. Ele pediu um balde de frango frito com a gente. Chegou na casa dele, ele mandou foto assim, não tava nem pingando, tava escorrendo o óleo do balde. É foda. E é isso, mano. Tipo assim, não sabia de nada. Não tinha conhecimento algum de como fazer as paradas, tá ligado? Só tinha vontade. Sim. E fizemos. Aí as coisas, tipo assim... Eu não sabia como mexer com iFood, não fazia a menor ideia como precificar, não sabia de nada, entendeu? Aí foi acontecendo, as contas meio difícil, né? A mãe desse amigo meu ajudou às vezes a pagar uns boletos, um outro amigo meu, Felipe, abraço Felipe, muito importante na minha caminhada, também ajudou com o dinheiro que ele tinha ali, uns R$1.200, ajudou a pagar uns boletos que estavam atrasados, e nisso eu voltei pro restaurante. Isso. E nesse meio tempo, minha avó vendo todo o esforço, meu pai, minha avó e minha mãe, todo mundo falou, pô, moleque, puta que pariu. Tá fazendo mais difícil. Tá ligado? Tipo assim, não precisa fazer isso, mano. Vai trabalhar, depois você tenta. Não precisa, começar agora é muito difícil. Não... Entendeu? E tipo assim, entendo perfeitamente e talvez faria o mesmo pro meu filho.
Mas era necessário eu tentar fazer. Sim. E pra eles, vendo todo aquele sofrimento, não era necessário. E nesse meio tempo, minha avó falou, você vai fazer, moleque? Minha avó Maria, mãe por parte de pai, também muito importante na minha vida. Falou, você vai fazer? Fechou, tá, 3 mil reais emprestado aqui pra você comprar uma moto, pelo menos pra você não ficar andando até o tenda. Exatamente. Aí me emprestou esse dinheiro. Até tentei devolver pra ela na época, mas não quis. Então me deu uma motinha, uma 125 de presente. Exatamente. E nisso eu voltei pro restaurante de manhã. Porque também precisava de dinheiro, né? Sim, mas sim. O dinheiro que ganhava de manhã era pra colocar à noite lá pra tentar fazer o negócio virar. Girar, sim. Exatamente. Era o seu capital de giro ali. Exatamente. Aí eu trabalhava no restaurante e ia à noite no frango frito. Exatamente. E assim, durou pouco tempo, durou acho que 3 meses, 4 meses. Mas você tá falando isso, você já tá você já estava na pandemia, né? Porque você fala, você tá com 24, 19, 20, já estamos 5 anos da pandemia. Tem que me localizar bem nessa época aí. A pandemia foi 2020, março Isso de 2020. foi antes da pandemia. Tá. Isso foi antes da pandemia? Um pouquinho antes, então. 19... Não, foi pandemia, pós-pandemia. Sim. Exatamente, tipo assim, no meio da pandemia praticamente. Sim, no né? auge da pandemia. Exatamente. Se eu não me engano bem, tem que ver certinho as datas, mas é por ali, entendeu? Sim. Só que a ideia surge desde 2019. Esse negócio de tentar a primeira vez, não, foi antes, a gente tentou antes da pandemia, exatamente. Quando veio o baldão de frango, no baldão de óleo, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, porque antes, bem começo, carnaval ali, que estourou de 2020, sim, isso. foi por ali mais ou menos que eu acho que acaba. É verdade, foi por ali que acaba. Falou, pô, não deu certo, vamos dever mais dinheiro aqui, chega, né? Aí não tem como. Aí a gente fecha. E ainda tava na kitnet isso ainda. Na kitnet, na kitnet. Aí a gente fecha o negócio, porque não fazia bem, não tinha um bom produto, não tinha um bom financeiro, não tinha nada, não tinha nem um bom marketing, então a gente fecha, né? Mas é engraçado, porque a gente fecha e eu volto a trabalhar no restaurante lá. E a partir do momento que eu volto a trabalhar no restaurante, no Suindara, como eu vou, no lugar do meu avô no caso, eu perco meu avô por Covid. Verdade. Foi bem nessa época. Então eu assumo essa parte do restaurante. Aí é você mesmo que tem que tocar o negócio. Ajudar Sim. Tipo assim, era um colaborador, né? Sim. Do local. As datas ainda me confuso, mas é por aí. E aí, cara, é esse o caminho. E desde quando eu saí lá, eu negociei com esse ex-sócio meu, né? Esse amigo meu. E comprei a parte dele na época, entendeu? Que ele tinha criou um restaurantinho. nome. Esse logo aqui, ó, pra quem tá vendo esse logo aqui, foi ele que a gente que idealizou junto, entendeu? Esse sócio seu. Isso, exatamente. Aí, tanto que hoje em dia, se vocês verem, ó, esse loginho aqui, ele é uma reformulação de marca que saiu há pouco tempo atrás. Então, esse aqui eu paguei desenhista, paguei... já tá um pouco mais evoluído que isso que tá na sua camisa. Esse aqui a gente fez do zero. Aqui a gente fez do zero. Assim como outros logotipos também que a gente usa em diferentes situações, Legal. né? Porque eu acho que uma empresa ela tem mais de uma forma de se comunicar. Uma identidade visual marcante, Isso, né? exatamente. Isso aí já você fala com ela, né? Que eu não consigo decifrar muitos Aí spoilers. a gente fez todo um branding da marca, a gente desenvolveu Legal. tudo bonitinho. E hoje a gente, em questão de comunicação, a gente está operando de uma forma totalmente autoral. Que Isso legal, eu tenho cara. muito orgulho de falar também, cumprindo com todos os registros que também são importantes. E vamos lá. Aí perco meu voo, continuo trabalhando e a partir desse momento aí que eu paguei, eu lembro que foi R$1.000 que eu paguei pra continuar com o frango. Tá. Falei, não, agora... Não. Você comprou uma empresa por R$1.000. Exatamente. Aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar até reabrir o negócio, entendeu? Aí eu trabalhava no churrasco lá, de manhã, trabalhava de motoboy à tarde e trabalhava de chapeiro numa hamburgueria à noite. Cara, 3 Entendeu? turnos. Não, metia marcha. Naquela época lá, era trabalho, trabalho e trabalho. E fez muito mal também pra mim como na parte da saúde. Porque você não tinha tempo pra você. Desenvolvi diversos problemas de estômago, que era churrasco no almoço. Sim. Qualquer besteira ali, sair de tarde de motoboy e de noite lanche. Foi assim por... E era uma rotina isso. Isso aí ferrou meu estômago, cara. Até hoje, tenho 24 anos, mas o estômago já foi. Já foi. Não, Já foi, exatamente. E também sempre gostei de tomar uma cervejinha, né? Sim. Então não ajudava. E é isso.
Só que eu trabalhei, tipo assim, trabalhava todos os dias na intenção de, ó, vou abrir, e não conseguia guardar dinheiro. Nunca fui de... Hoje eu tenho uma consciência financeira melhor, e vai Sim. melhorar muito Sim. ainda, mas eu não tinha o tato, não conseguia guardar dinheiro, então o que eu via? Vou precisar fazer tal coisa, vou precisar comprar saco de cimento, isso aqui, aquilo lá. Ia lá e no material de construção já comprava, já entregava, deixava guardadinho, bonitinho, porque eu sabia que eu ia precisar, entendeu? Nesse meio termo, minha avó alugou o restaurante lá da minha família. Tá. E o cara tava saindo, então ela me ofereceu. Ficou alguns meses sem locação. Ela falou, você vai fazer de qualquer jeito, nós já te conhece? Então pode fazer aqui. Ela deu uns 4 meses sem eu pagar aluguel Lá pra na ela. Marechal, lá. Que ali Lá na até o Marechal. imóvel era da sua avó ali. Ou é da sua avó ainda? É da minha avó até Tá. hoje. É da minha avó até hoje. Então ela me ofereceu, na época sem compromisso nenhum, falou, pode usar, depois a gente vê. Aí eu cheguei lá nisso que eu vi o que ia precisar. Então trabalhava e já ia comprar. Ia precisar de saco de cimento? Já comprava o saco de cimento e já mandava entregar lá. Ia precisar disso, daquilo? Comprava e já mandava entregar lá. Entendeu? Tipo, já recebia direto Sim. lá, comprava e mandava entregar. E foi assim, até eu juntar um pouquinho de dinheiro ali que eu achava que era o suficiente. Entendeu? Mas aí, nesse momento que começa a história do frango. Nesse momento que a gente abre e não fecha mais. Na Marechal ali, né? Na Marechal. Foi 27/9 de 2021? Acho que foi por aí. 27/9. Acho que foi por aí. 21, acho que é 21. 4 anos, né? 21, 22, 23, 24. Exatamente. 27/9 de 2021 a gente inaugurou e aí que a gente não fechou mais as portas. Que legal. E também assim, acho que é daí que começa a história da empresa, né? Tipo, ela já começou muito antes, já tem muita bagagem. Sim. Mas é aí que eu começo a realmente entender e fazer algo que demorou um tempo ainda pra girar, sabe? Só que como eu não precisava no começo pagar aluguel pra minha avó, tava ali... Deu pra tocar. Isso, abria só de sábado e domingo pra vender frango assado. Vendia, e eu trabalhava também durante a semana, né? Como era Sim. só sábado e domingo, continuei trabalhando. Aí eu trabalhava só de motoboy. Porque dava pra... A agenda, Equilibrar, né? Isso, a agenda ficava mais de boa, entendeu? Sim. Os horários eram menores e ganha uma Sim. remuneração um pouco melhor. Fora os riscos, né? Que eu quase morri umas par de vezes atropelado pra rua aí. Moto foi feita pra cair, senão ela tem rodinha, né? É foda. Mas faz parte, me ajudou muito. Conheço muito da cidade por conta disso, entendeu? Sim. Aí... E hoje, quantos motoboys você tem no Frango? Esse é um número interessante. De domingo a gente roda com uns 12 motoca lá. 12. Nossa, você não para. Não para. Pra quem tava trabalhando de motoboy, hoje tem 12 Exatamente. servindo. Que legal. Batendo, legal, né? hoje em dia a gente bate aí 200 entregas por domingo. Que Fácil. legal, cara. Só no Quantos domingo. frangos vocês têm por semana, assim, por domingo? Tem um volume de mais ou menos 150 a 200 frangos, frango assado por semana. Sim. Fora, tipo assim, outros insumos, né? Que a gente compra coxa sobre coxa. Sim, Os sim. assados também. Vamos mas parar um pouco de falar isso porque tá dando fome. Dá já. fome, né? Isso que eu nem mostrei o vídeo pra você. Não mostre, por favor, que eu não almocei. Aí, tipo assim, tava na parte de que a gente começou, né? Eu trabalhava de motoboy e funcionava lá sábado e domingo. Aí, pô, nossa, uma rotina confortável ainda. Vendia lá 10 franguinhos, 20 franguinhos no final de semana. E vamos. Metendo vamos. marcha. E vamos que vamos. Metendo marcha. Aí... Aí teve uma vez que eu falei, pô, mas precisa... Tipo assim, teve uma vez não, constantemente, e até hoje tipo assim, preciso de mais resultados. Sim. Precisa ser melhor. E esse rolê sozinho? Você não tem nenhum sócio desde Não, aquele momento? Nenhum sócio, hoje em dia sozinho. Parabéns. Obrigado. Aí, sozinho não, perdão. Tem pessoas incríveis, Marquinho, Larissa, Jason, que me ajudam Sim. constantemente na operação. São pessoas que sem eles eu jamais conseguiria sustentar tudo aquilo. Impossível. Sim. Sozinho a gente não constrói absolutamente nada. A gente encontra com pessoas boas, né? Senão a gente não faz nada. Um dos meus professores, ele me falou uma coisa muito importante uma vez, que isso eu me identifiquei no começo, que é pessoas boas querem trabalhar em lugares bons. Sim. Se eu tivesse, talvez, nessa trajetória que eu contei pra vocês, tido uma oportunidade de alguém que conseguisse explorar o meu potencial, talvez eu nem tivesse aqui. Mas eu às vezes, Renan,
tenho uma concepção de vida assim, que o nosso livro já está escrito, do começo ao fim. Porque eu também tive as minhas bifurcações que talvez não estaria aqui, nessa sua linha de história, né? No começo da advocacia é difícil, sabe? Os 5 primeiros anos é muito difícil. Eu lembro que ou eu pagava o cheque especial ou pagava o cartão de crédito, não conseguia pagar os dois. Quem nunca passou por isso, né? Meu pai, E aí eu fui fazer uma entrevista, um amigo meu falou, cara, tem uma oportunidade no escritório aqui em Campinas, grande e tal, eu vou indicar você. Aí eu fui pra lá, fiz a entrevista, os caras adoraram você e tal. Aí depois de uma semana ele falou, eles contrataram a filha de um desembargador do TRT, né? Era uma briga injusta. Mas que eu falo assim, se talvez eu estivesse no escritório, talvez eu não estivesse aqui hoje. Justo. Então assim, ter essas trajetórias, às vezes é a nossa história. Aí é a sua história. Então assim, eu poderia estar num lugar, mas a sua história é essa. E que bom que é contada dessa maneira. Que bom, agradeço Sim. muito por isso. Então, onde que eu parei mesmo? Onde que a gente estava? Você estava no comecinho da sua empreitada, você agradeceu alguns colaboradores seus. Exatamente. Quando eu perguntei se você tinha algum sócio. Não tenho nenhum sócio hoje em dia. Lembrei, aqui é o seguinte, a gente tinha uma quantidade baixa, um volume baixo de vendas, né? Tá. E sempre, igual eu falei pra vocês, buscando mais resultados. Aí eu falei, mas a minha vida inteira foi tipo assim, que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo fazer isso, mas já existem pessoas que fazem isso. Sim. E deu certo. Então deixa eu ver essas pessoas que estão fazendo direito, porque aqui ninguém tá pra inventar roda. Essa roda já roda. Já tá aí faz tempo. Talvez dar uma engraxada na engrenagem, aí que eu falo, colocar fazer uma roda de liga leve, um Sim, titâniozinho, uma graxa boa, rolamento Exato. bom. Isso dá pra fazer, entendeu? Dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar. Aí eu fui buscar as pessoas que tinham resultado, certo? E comecei, a partir daí, que eu coloquei isso na minha cabeça, eu comecei a ter resultados realmente relevantes. Aí fui buscar meu primeiro gestor de tráfego pago, que estou com ele até hoje, que cuida da gestão das nossas redes sociais. E na semana que eu anunciei, porque eu sempre fui muito bom com audiovisual. Tá. Tenho também equipamentos profissionais, tô montando um estúdio. Tá tudo bem aqui? Estamos Porque cumprindo as suas expectativas. a crítica de uma pessoa é relevante, né, como você. Ainda não entendo tanto assim. Sou só um entusiasta, por enquanto. Aí... Onde que eu tava? Você tava Essa parte da memória ela já foi faz tempo também, viu, gente? Não, você tava conseguindo se engajar na questão das redes sociais. Aí né? eu descobri o meu primeiro tráfego pago. Acho que eu coloquei 50, 100 reais ali pra rodar um anúncio em uma semana. A gente vendia, sei lá, 15, 20 frango. Na primeira semana já teve uma procura de 60, 70. Que legal. Entendeu? Porque os preços eram baratíssimos. Mas é não legal sabia isso, porque assim... Entendeu? Talvez uma sugestão, né? Talvez esse seja um dos seus toques de mestre, né? Porque às vezes a gente... Quantas pessoas começam os seus negócios? Quantas? Dezenas, milhares, centenas... E aí às vezes tá lá difícil... E às vezes é difícil você apostar, porque você pegar no tráfego pago é uma aposta. Você não sabe o resultado que vai vir. Com certeza. Essa aqui é mais esperta nessa questão, né? Mas você foi lá, apostou e o quê? Quadriplicou a sua venda? Com certeza. E porque o produto era muito barato. No começo, para você ter ideia, eu já tive não o mesmo volume que eu tenho hoje em dia na loja, mas muito semelhante. Vendia num volume absurdo. Só não ganhava dinheiro. Não ganhava dinheiro, porque não sabia nada. Não sabia estabelecer preço. Não fazia a mínima ideia de como fazer isso, entendeu? Mas aí que tá. Quando a gente entende, hoje em dia com mais relevância, isso foi muito importante. Porque toda essa aposta de um ano que eu fiquei trocando figurinha, isso trouxe uma visibilidade para a marca absurda. Que legal, cara. Porque todo mundo conheceu, entendeu? Depois eu aumentei os preços, diminui um pouco o volume, só que pelo menos todo mundo já conhecia a marca. Sim. E eu tenho alguns produtos, o frango recheado, por exemplo, que é um frango... Você vai ficar com fome, mas eu vou falar um pouquinho, porque faz parte. Seja breve. Ele é um frango desossado, é o carro-chefe de venda do restaurante. Ele é um frango desossado, só tem o osso da asinha, é recheado com bacon, queijo, calabresa, brócolis, farofa e cenoura. Tipo assim, é a sensação. É sensacional. E é naquela televisão de cachorro mesmo, assim? Não, ele é porque ele é sem osso, ele não aguenta, não tem estrutura, então ele tem que ser naquelas de grelha. Sei. Aí, tipo assim,
Esse foi o frango que eu gravei um vídeo cortando ele, aí o queijo escorre e tudo. Ele que deu a visibilidade pra gente... Mais de 1 milhão, não foi? Hoje em dia a gente tem um vídeo com 9 milhões de visualização. Que legal, E cara. a nossa Parabéns. página do Instagram tem, acho que batemos ontem 106 mil seguidores. Que legal. Parabéns. Então, obrigado. Porque é difícil esse engajamento, né? Pô, Eu tô falando certeza. com... Eu tenho 3 empresas, a gente briga o tempo todo e assim, eu acho que o segredo disso tudo, até se você tiver me fale, né? Mas é muito difícil, né? É difícil. Eu acho que antigamente eram poucas pessoas que estavam atentas para o potencial da internet. Hoje em dia as pessoas elas já começam um negócio de falar, tem que estar na internet. Sim. Então a concorrência ela é muito maior. Se você não tiver uma pessoa boa tocando... E esse vídeo foi você que fez? Fui eu que filmei, com o celular. Que legal, Ele cara. chamou assim, olha aqui gente, o frango, Meio até cortando. despretensiosamente, assim. Não, totalmente... Não foi aquela coisa planejada, deixa eu colocar a luz aqui e tal, não, filmou. Aí que tá. Isso que eu acho engraçado. Foi totalmente planejado. Foi planejado. Planejado, as falas, a Mas comunicação. um conteúdo simples, no sentido de visual. Exatamente. legal isso. Não é porque é simples que não é planejado. Eu acho que é aí que mora a sacada. E que não é intencional. Sim. Aí que mora a sacada, entendeu? Porque eu tô vendendo frango pra chefe de cozinha, que já é formado e tem não sei quantas estrelas Michelin, e não tô. Eu tô vendendo frango pra tiazinha do bairro que quer comprar Sim. frango. Então eu tenho que falar a mesma língua com a tiazinha pra entender. Exatamente, sim. Entendeu? E a Amanda, principalmente, foi uma das professoras que eu tive no começo. Eu lembro quando você chegou lá. É sério, você falou, não, vai botar cara, não vai botar cara, tá deixando dinheiro na mesa, tem que aparecer e tem... E eu Tem a Amanda, não quero. Essas não, mulheres, elas dominam o mundo, né? não quero, não vou. E eu só sempre gravei só mostrando o produto, né? Sim. Minha mão, o pessoal cortando frango e só mostrando o produto, entendeu? Nunca tinha botado a cara até então. E nisso, quando a gente fala de comunicação, eu acho que se a gente pega toda a questão da comunicação, das propagandas e de como, tipo assim, se a gente faz uma retrospectiva aí em como as marcas se comunicavam em geral, a gente vê que era tudo muito artificial, porque era pouco tempo de televisão, então para vender cerveja era aquelas mulheres seminuas, lindas, era sempre um produto perfeito para uma situação perfeita. Isso que você não pegou a época do cigarro, né? Eu já estudei o caso da Marlboro Man, que foi proibido, então, tipo assim... Venha para o mundo de Marlboro, né? E era um cara musculosão, Não, era um Marlboro, era um cowboy. Era um cowboy, era um estilo de vida. Eles pararam de vender cigarro e venderam estilo de vida, exatamente. Então, qual que é a perspectiva que eu tenho pro negócio hoje em dia falando disso, de comunicação? Porque pra mim, acho que cada vez mais é tudo comunicação, entendeu? Quando você... Como que eu posso dizer isso aí? As pessoas hoje em dia, elas cansaram daquele jeito ideal que as empresas buscavam, aquela verdade, e hoje em dia é verdade. Hoje em dia todo mundo quer saber a verdade. Transparência. E como todo mundo tem uma câmera potente em cada momento... Exatamente. Isso aqui é basicamente uma câmera, tem configuração de uma câmera profissional, entendeu? Então as pessoas elas se conectam com a verdade hoje. Não adianta, também faço, é importante falar isso, também faço conteúdos profissionais. Legal. Que filma o detalhe, que mostra o produto, que gera desejo. Aquele take do queijo escorrendo, tudo isso. Sim. Mas a conexão... Né, A conexão, ela vem da verdade, entendeu? Mostrando um produto simples, objetivo ali, falando de um jeito que os seus clientes entendam, porque comunicação, não adianta você ser super formal. Comunicação é atingir o objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é duas pessoas se comunicarem. Mas vocês têm que saber muito quem são os interlocutores, né? E às vezes você vai falar assim, eu vou conversar com um desembargador. É um tipo de conversa. Vou conversar com jogador de futebol. Já é um outro tipo de conversa, né? Então eu acho que uma das que eu vejo, né? Tô conhecendo você agora, mas sacada é que você conseguiu entender quem é seu público. E bem provável que você conseguiu comunicar com eles. Então você não tinha sucesso, né? Exatamente. Aí que vem a simplicidade. Aí que vem você gravar um vídeo com o celular e parecer simples, mas as palavras usadas, o jeito de falar... E a estratégia nisso tudo. Totalmente estratégico. Legal. Entendeu? E é muito legal falar disso porque, assim, as pessoas, elas muitas vezes canibalizam as coisas, né? Então, ou é um vídeo super simples e a gente chama isso no marketing de lo-fi, que não tem nada
não é profissional, não tem luz, uma Sim, câmera sim, profissional, sim. né? É simples, né? Feito com o celular muitas vezes ali na hora. E um conteúdo institucional, que Sim. tem toda uma produção e é importante também. Por exemplo, ele investiu na identidade visual da marca dele, né? Fez um Isso trabalho agora, profissional. isso já é nos novos caminhos do Frangô. Que é o novo Exatamente. logo que está aparecendo ali na nossa Que, aliás, eu tela quero agora. saber o que você pensa do Frangô daqui em diante, até porque você tem uma mudança que está acontecendo ainda, né? Você está agora na Marechal, né? Agora na Joaquim Nabuco. Na Joaquim Nabuco, que número? 229. Entre a 24 de outubro e a Tiradentes, é isso? Cruzamento da Joaquim com a 24, 2 ruas para baixo da Praça 15. Tá, sim. E qual que é a perspectiva do Frangô aqui na Joaquim Nabuco? Cara, a perspectiva da empresa, quando a gente tem um objetivo, o caminho ele sempre muda, né? A perspectiva sempre muda, mas eu acho que eu sempre tive um caminho muito claro do que fazer e permaneço, por mais que algumas ideias mudem, a chegada ela continua no mesmo local. O Frangô desde sempre ele foi desenvolvido para virar franquia. Tá, Entendeu? legal. Por mais que a gente já tenha recebido propostas significativas, mas eu não acho que está na hora, porque ainda dá para agregar muito mais valor. Refinar os processos. Com certeza. Isso aí, talvez a gente possa te ajudar nesse quesito, né? Ai, que maravilha. E assim, mas primeiro, a gente ainda tem a parte da validação da marca, a gente está no novo ponto agora, tem prazo para a gente deixar toda a operação redonda, estruturada. Legal. Porque, mano, eu sou viciado em operação. Sou viciado na operação, em como que funciona o A, B, C, D. O que chega aqui tem que ser descarregado aqui, o caminho que a comida faz, o ciclo da operação, tudo bonitinho. Isso daí... Que legal. E foi muito legal porque mesmo antes de mudar, ou seja, num local bem menor, né, do que onde o Frangô tá hoje, eu sou cliente, né? Então, quando eu entrei, eu até bati o olho assim e eu falei, nossa... aconteceu alguma coisa aqui, mas você te fala, você não consegue identificar. Aí depois eu conversando com o Renan, ele falou, não, eu mudei o caminho da comida. Que legal. Tipo assim, a experiência do cliente foi afetada porque ele mudou como aconteciam as coisas lá atrás. Que legal. Olha, E é muito visível. Todo né? negócio de gastronomia, e tem que ter coragem para fazer umas mudanças dessa também. Todo negócio de gastronomia, mas principalmente os de gastronomia, ele tem um ciclo que eu aprendi, que é muito importante. Isso daí, se você está querendo abrir um restaurante, ou até para melhorar a operação, é muito importante. São 6 passos muito importantes para vocês dar, que é recebimento, por onde chega a mercadoria, estoque, onde eu guardo, pré-preparo. Pessoal, pré-preparo é antecipação de produção. Quando o bicho pega meio-dia e meio, que 80% do meu volume acontece em 1 hora. Eu tenho que estar preparado para fazer esses 200 pedidos em 1 hora. Eu tenho que ter antecipação de produção. Então, vamos lá. Recebimento, estoque, pré-preparo, finalização, distribuição e higienização. Então, se eu cumprir esses 6 passos, a minha loja abre, fecha e abre... E quem ensinou isso pra você? Eu aprendi isso com um professor meu, Marcelo Marani. Nunca vi pessoalmente, mas sou inscrito do curso deles. E tem um podcast aberto também, chama Donos de Restaurante. Que legal. O nome do curso. Minto. Aprendi no curso dele, mas quem me ensinou isso foi o Jonas Romero, que ele é um engenheiro que prepara, que desenvolve a operação de cozinhas. Então Legal. ele faz toda a parte de estruturação, de linha de produção, tudo isso. E ele deu uma videoaula pra gente e ensinou isso. Eu vi vários códigos, né? Mas eu gostaria que você deixasse um código de mestre para um jovem aí que está querendo empreender, que está querendo abrir um negócio, um restaurante, enfim. Eu acho que eu vou no mesmo que eu falei para vocês. Se você está fazendo alguma coisa e essa coisa já tem alguém, a menos que isso seja incrivelmente novo e ninguém nunca viu, e boa sorte se você acredita, faça, mas se tem alguém fazendo, a roda já está aí e já foi inventada. Pega o que as pessoas que já deram certo e têm resultado e fazem e só melhora ela, entendeu? Porque querer inventar o mundo desde o começo é muito difícil. Sim. E às vezes tropeça várias vezes, entendeu? Sim. Então já existem processos, já existem meios estabelecidos que levaram muito tempo para as pessoas conseguirem. Então por que não copiar e fazer exatamente igual? Eu faço isso todo dia. Legal, cara. Muito obrigado, viu, Renan? É nóis, tamo E junto. eu quero que essa conversa se estenda em outras oportunidades, né?
Quem sabe dando um rolezinho na nossa área gourmet aqui. Bora. E Churrasquinho. Churrasquinho. Eu sou bom no churrasco, viu, É cara? mesmo? A gente vai ter que brigar ali, né? Vai ter uma batalha de churrasqueiros. Olha aí. que maravilha. Que batalha boa, né? Que triste. A gente pode acompanhar, assim, assistir. Não, assistir pode, mas não vai poder comer, porque só vai ficar entre então nós. é. A batalha é justa, né? Renan, mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Tenha certeza que essa conexão, acho que talvez não seja à toa, que nessas suas prosperidades, nos seus objetivos de franquia, certamente a gente pode contribuir com isso. Bacana. E eu vou conhecer em breve o seu estabelecimento novo, que eu já conhecia o antigo, mas eu quero conhecer o novo. Vou me direcionar para, porque vira e mexe a gente fica meio perdido. O que a gente vai comer? E lá tá pronto, né? Será muito bem-vindo. De quarta a domingo, é isso? De quarta a domingo, das 10 às 2 da tarde. Talvez não sei quando sair o episódio, mas talvez a gente já tenha novidades também, já esteja operando em mais horários, em Aí a gente Legal. coloca embaixo. turnos Legal. diferentes. É E isso. parabéns e muita prosperidade, tá? Amém, obrigado igualmente. Estamos aqui, finalizando mais um Código de Mestre. Muito obrigado a cada um de vocês que estão sempre nos acompanhando e cada vez mais forte, escutando histórias tão maravilhosas como a do Renan. E vamos bola pra frente. Um abraço a todos vocês.